Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos começar uma jornada de estudos do livro do Apocalipse. Vamos estudar com calma, verso a verso, em vídeos curtos, para não ficar cansativo para você. Neste primeiro vídeo vamos estudar os versos de Apocalipse 1, de 1 a 8. Prepare-se para revelações incríveis deste livro polêmico, temido por alguns, controverso e misterioso para outros, e cheio de amor e esperança para aqueles que amam a Deus e esperam ansiosos por sua vinda. Vamos então começar nosso estudo. Pegue sua Bíblia ou apenas acompanhe na tela comigo os versos de Apocalipse 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O texto começa com a palavra que dá nome ao livro, revelação. A palavra grega para revelação é apocalipsis, que significa desvelar ou tirar o véu. Então, o livro do Apocalipse é literalmente uma revelação dos planos de Deus. Não é um livro oculto ou escondido. João, o autor, recebe uma visão do próprio Jesus Cristo. E já no início vemos o objetivo do livro, que é anunciar e revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E aqui você já percebe dois detalhes importantes. Primeiro, para entender o livro, você precisa reconhecer a Jesus como Senhor da sua vida. O livro foi dado aos servos. João se identifica como servo. Então você precisa se entregar a Deus, reconhecê-lo como soberano e humildemente se deixar guiar por ele. E o texto diz que você será feliz ou bem-aventurado se ler, ouvir e guardar tudo o que está escrito, com esse espírito de submissão a Deus. O segundo aspecto que identificamos é a urgência e brevidade desta mensagem. Em breve devem acontecer. E também diz, pois o tempo está próximo. Vamos ver mais adiante que a maior esperança de João, e essa deve ser a nossa também, era de muito em breve reencontrar o seu Senhor e Salvador, e por que não seu amigo Jesus Cristo. Ao longo do livro todo vamos ver essa mensagem se repetindo. Afinal de contas, o retorno de Jesus trará fim ao pecado e sofrimento neste mundo. E essa é a maior esperança de todos. Vamos continuar nossa leitura. Apocalipse 1, versos 4, 5 e 6. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Após apresentar o livro e a mensagem, João apresenta o destinatário, que seriam as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Essas igrejas realmente existiram, nós vamos ver mais à frente, com mais detalhes, mas a gente vai ver muito frequente no livro do Apocalipse o número 7, que simboliza plenitude, totalidade. Então a gente vai ver que essas 7 igrejas simbolizam também uma totalidade da Igreja de Deus ao longo da história. Nós vemos aqui uma saudação a essas igrejas, desejando graça e paz. O interessante aqui é que João coloca essa saudação como vindo da parte daquele que é presente, que era passado e que há de vir futuro.
uma referência a Deus Pai, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, uma referência ao Espírito Santo, e Jesus Cristo, a fiel testemunha. Interessante que João já apresenta aqui uma referência clara à Trindade, trabalhando juntos para a salvação e a redenção do ser humano. E quando ele fala de Jesus, nós vemos aqui algumas referências interessantes a Jesus Cristo, que é o personagem central do livro do Apocalipse. Ele começa como uma fiel testemunha, indicando que Jesus, como ninguém, representou a Deus o Pai aqui nesta terra. Foi uma testemunha fiel, revelando o caráter perfeito de Deus à humanidade. O primogênito dos mortos. Não que ele seja o primeiro a ressuscitar, mas que ele é o principal, aquele que fez com que toda e qualquer ressurreição fosse possível. Ele é o doador da vida. Ele é o Deus e o soberano dos reis da terra, indicando que Cristo, ao ressuscitar, ele passa a ser o rei, o único soberano de toda a terra. E ele continua, aquele que nos ama, falando um pouco mais do amor de Cristo por nós. Não existe maior amor do que o de Cristo. E ele completa que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Cristo fez da sua igreja um reino e transformou seus membros em sacerdotes. Ser membro do reino equivale a ser sacerdote. Aqueles que aceitam a salvação em Cristo formam um reino, cujo rei é Cristo. A referência nessa passagem é o reino da graça divina no coração dos seres humanos. O sacerdote pode ser considerado aquele que representa sacrifícios a Deus. E nesse sentido, todo cristão tem o privilégio de oferecer sacrifícios espirituais, oração, intercessão, gratidão e glória a Deus. Uma vez que todo cristão é sacerdote, ele pode se aproximar de Deus para rogar em seu favor e em favor de outras pessoas, sem a mediação de outro ser humano. Cristo é o nosso mediador, o grande sumo sacerdote, e por meio dele temos o privilégio de nos achegar confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 15 e 16. Após o fim da saudação, no verso 6, João anuncia o tema do Apocalipse. A segunda vinda de Cristo é o rumo ao qual tudo o mais avança. É significativo o fato de usar o tempo presente vem, destacando a certeza do evento, possivelmente também com a sensação de sua iminência. Como falamos no verso 1, o desejo ardente de João em reencontrar Jesus. E o texto fala que ele vem com as nuvens, assim como nós vemos em Atos capítulo 1, os anjos, quando Jesus estava ascendendo ao céu, e ele fala para os discípulos que este mesmo Jesus que está subindo nas nuvens voltará da mesma forma. E aqui nós vemos João fazendo referência a esse episódio. E ele segue, que todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. João é o único evangelista que cita Jesus sendo transpassado por uma lança ao lado na cruz. Essa declaração atesta que os responsáveis pela morte de Cristo ressurgirão dos mortos para testemunhar sua vinda. Durante seu julgamento, Jesus advertiu os líderes judeus acerca desse evento terrível. E o verso continua: todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Nós vemos aqui o remorso dos ímpios que não aceitaram a Cristo. Assim terminamos com o verso 8, o próprio Jesus dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, Jesus usando o termo ego eimi, e eu sou, atribuído ao Deus eterno, e utilizando as palavras alfa e ômega do grego, que seria a primeira e a última letra do alfabeto. Ou seja, Jesus é o primeiro e o último, e ele completa o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Mesmo termo utilizado que lemos acima para Deus o Pai, colocando os dois como iguais, o todo-poderoso Deus eterno. Que Deus nos abençoe, amigos. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo até aqui. Se inscreva no canal, curte
esse conteúdo, compartilhe com seus amigos e vamos continuar no próximo vídeo a partir do verso 9 e vamos até completar todo o Apocalipse, se Deus assim permitir. Que Deus te abençoe, te guarde, proteja a sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado quando sair o nosso próximo vídeo. Obrigado por nos assistir até aqui. Fique com Deus, um abraço e até nosso próximo vídeo.